Daniel na cova dos leões. Imagina ser punido por fazer algo bom. Agora imagina ser jogado numa cova cheia de leões famintos, por manter a sua fé. O que você faria? Hoje a gente entra numa das histórias mais impactantes da Bíblia. Daniel na cova dos leões. Uma viagem sobre coragem, integridade e o poder de permanecer firme quando tudo empurra você na direção contrária. Você já sentiu que ao fazer o que é certo, parece que o mundo inteiro conspirou contra você? É aí que começa a força dessa história. Daniel não é apenas um personagem bíblico, ele é o retrato da pessoa que escolhe caráter em vez de conveniência, mesmo quando isso tem um preço alto. E é por isso que séculos depois ainda falamos dele. Não porque ele tenha passado ileso por perigos, mas porque no meio do perigo ele se manteve inteiro. Hoje vamos entender quem era Daniel, por que ele foi parar diante de uma sentença inacreditável e o que aconteceu naquela noite que poderia ter sido a última. No fim, você vai perceber por que essa história continua tão atual, talvez mais do que nunca. Porque trocando cova de leões por pressões diárias, muita coisa continua parecida. Quem era Daniel? Daniel era um exilado judeu que, ainda jovem, foi levado para longe de sua terra. Em vez de se amargar, ele se destacou, ganhou a confiança dos reis, virou referência em sabedoria e honestidade. Em um império onde poder era tudo, Daniel não jogava o jogo, ele mantinha princípios. Isso chama a atenção, para o bem e para o mal. Ele não era perfeito nem um super-herói. Era alguém com hábitos simples e firmes que, repetidos por anos, moldaram um caráter inegociável. No tempo da nossa história, o império era governado por Dário, um líder medo-persa. Daniel era tão competente que o rei planejava colocá-lo acima de todos os administradores. E aí entra um fator humano que nunca sai de moda: inveja. Tem gente que não suporta ver o brilho do outro, principalmente quando esse brilho não depende de bajulação. Os colegas de Daniel começaram a procurar um jeito de derrubá-lo, vasculhando cada detalhe da vida dele. Não acharam corrupção, não acharam suborno, não acharam nada. Então, resolveram atacar o que sustentava Daniel por dentro. Sua fé, a armadilha perfeita. Como derrubar alguém íntegro? Se você não acha sujeira, muda a lei. Foi exatamente o que fizeram. Propuseram um decreto ao rei. Por 30 dias, ninguém poderia orar ou pedir nada a qualquer deus ou pessoa, a não ser ao próprio rei. Uma jogada política com cara de homenagem e veneno por trás. Dário, lisonjeado e sem perceber a malícia, assinou que as leis dos medos e persas, uma vez seladas, não podiam ser revogadas. Era a armadilha com lacre real. E Daniel? Ele poderia se esconder, poderia orar em silêncio, discretamente, só por um mês. Afinal, Deus entenderia, certo? Mas Daniel tinha um hábito: orar 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém com as janelas abertas, e continuou fazendo exatamente isso. Não para provocar, mas porque fé para ele não era figurino que a gente veste e tira conforme o clima político, era parte da sua respiração. Sabe quando você percebe que, se abrir mão daquilo, algo em você se perde? Foi assim, quando a fé vira crime. Os conspiradores estavam esperando. Flagraram Daniel orando e correram ao rei. Olha, Daniel está violando o decreto. Naquele instante, o coração do rei afundou. Ele gostava de Daniel, sabia de seu caráter. Passou o dia todo tentando achar uma brecha legal para salvá-lo. Mas a lei era a lei. Ao pôr do sol, não havia saída. A sentença foi pronunciada. Daniel seria jogado na cova dos leões. Antes de ser levado, Dário disse algo que revela a tensão do momento: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Culpa, esperança e desespero se misturaram no rosto de um líder que percebeu tarde demais a trama de que foi instrumento. É curioso, até o rei enxergava a constância de Daniel, a quem você serve continuamente. Constância não é barulho, é trilha. A cova. Uma pedra foi colocada sobre a entrada e selada com o selo do rei e de seus nobres. Nada de resgates de última hora, nada de truques. Era Daniel e leões. O rei voltou ao palácio, mas não conseguiu comer, nem ouvir música, nem dormir. Enquanto isso, na escuridão da cova, a pergunta que atravessa séculos ficava no ar. E agora? O que sustenta uma pessoa quando todas as luzes se apagam? A noite mais longa. Você já passou por uma noite que parecia não acabar, quando tudo está em silêncio por fora, mas por dentro o barulho é imenso?
A Bíblia não nos dá cada detalhe sensorial daquela noite, mas nos entrega a essência. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel não foi poupado da cova. Ele foi sustentado dentro dela. Isso muda tudo. Tem livramentos que acontecem antes do problema, e tem livramentos que acontecem no meio dele. Onde a paz não é ausência de rugidos, é presença que acalma. Do lado de fora, o rei aguardava o amanhecer, como quem espera o veredito da própria consciência. Ao primeiro raio de luz correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve sem cessar, conseguiu livrá-lo dos leões? Repare no detalhe: Deus vivo. Até Dario sabia que a fé de Daniel não era um ritual vazio, era relacionamento. Ele apelou a um Deus que não é lembrança, é presença. A resposta que ninguém esquece. De dentro da cova, a voz de Daniel: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti. Daniel não saiu orgulhoso, saiu com serenidade. Não fez discurso de humilhação pública contra os acusadores. Não precisou. Os fatos falavam mais alto do que qualquer revanche. Retiraram Daniel sem ferimentos. E o rei, agora plenamente consciente da arapuca que o haviam feito assinar, ordenou que os conspiradores enfrentassem a pena que planejavam para outro. É duro? É, mas era o retrato do mundo real daquele tempo. Gente colhendo o que tramava. Não é sobre vingança. É sobre um sistema que, mesmo duro, expôs a maldade que tentava se esconder atrás de honra falsa. O decreto final. Dário publicou um novo decreto, reconhecendo o Deus de Daniel como o Deus vivo, que permanece para sempre. Não era só sobre Daniel sair vivo. Era sobre um rei e um império inteiro testemunharem que existe um poder acima dos poderes, uma justiça acima das leis, uma fidelidade que atravessa a noite. O milagre não foi só uma vida preservada. Foi uma nação lembrada de que a autoridade de verdade não se compra com selos. Por que essa história ainda fala com a gente? Porque, embora você e eu talvez nunca encaremos leões de verdade, enfrentamos outras covas, pressões para ceder, atalhos tentadores, a sedução de parecer algo que não somos. O mundo vive de decretos informais. Faz como todo mundo. É só por 30 dias. Ninguém vai notar. Mas caráter é o que a gente decide quando ninguém está olhando. Foi a rotina de Daniel. 3 vezes ao dia, janela aberta, coração aberto, que o preparou para aquela noite. Pequenas fidelidades constroem grandes coragens. 3 lembretes para levar. Primeiro, integridade não é marketing, é alicerce. Às vezes, complica a foto do momento, mas sustenta a história inteira. Segundo, leis e justiça nem sempre andam juntas. Sistemas falham, mas a consciência não precisa falhar com eles. Terceiro, Deus nem sempre nos livra da cova antes. Muitas vezes, nos sustenta dentro dela. E isso é tão milagre quanto sair ileso. Se essa história tocou você, deixa o like. Isso ajuda o canal a alcançar mais gente com mensagens que inspiram e fortalecem. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por estar aqui. Que sua semana seja guiada por integridade, coragem e paz. Até o próximo vídeo.